Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à, acho que é a nona parte da nossa leitura conjunta de Cujo. Estamos quase no final, falta muito pouco, acho que falta que umas 3 partes, acho que é isso. Então, tô muito animada. Essa parte foi muito boa e, meu Deus. Vamos lá. Então, essa parte começa bem naquele momento super tenso em que a dona saiu do carro à noite para tentar ir correr até a casa. Só que ela saiu do carro, fechou a porta atrás dela, pro Ted ficar lá dentro. E aí ela pega umas pedrinhas no chão, o que de início eu achei estranho, mas aí nessa parte a gente consegue ver logo no início que ela começa a jogar umas pedrinhas, joga uma, joga duas, joga três. E aí a primeira ela ouve batendo no chão, a segunda ela ouve batendo no chão, a terceira parece que nunca caiu. Porque a gente vê, né, a gente tá vendo os dois pontos de vista ao mesmo tempo aqui nessa parte, e o Cujo, acho que bate em algum lugar do corpo dele, não lembro onde. Então, isso aí já é um alerta pra dona, e é nesse momento que o Cujo, a dona vai, se afasta um pouquinho, e se afasta mais um pouquinho só pra ver, só pra ter certeza que é ele que tá lá, ou se é ele que tá lá. E aí, quando os olhos dos dois se cruzam, ele ataca. Gente, quando esse cachorro pulou pra atacar, eu fiquei aqui, ó. Já era, já era. Então ele ataca e começa uma luta muito louca. A dona tentando abrir a porta do carro num ângulo meio esquisito, né? Porque ela tá de costas pra porta do carro. E aí o Cujo pula nela, um troço de 90 quilos peludo pulando em cima dela. Mas ele. Eu não entendi direito exatamente a luta ali, a cena, mas ela consegue afastar ele, então afastar pelo pescoço, sei lá, botar um braço na frente, não sei bem. E ele sai e volta e pula pra atacar de novo, daí ela consegue abrir a porta, mas ela se joga pra dentro da porta, assim, meio de costas, né, pra dentro do carro. E aí o Cujo pula junto com ela, tem acho que é uma visão do Ted, né, tipo, a mamãe entrou no carro, mas entrou uma coisa com ela junto, que é o monstro do armário, né, que ele chama. Vamos lembrar, né, esse menino tem 4 anos de idade. Então, a dona tá tentando afastar o Cujo e ele morde a barriga dela. Parece que não é lá muito grave. E aí ela fica tentando bater a porta pra porta fechar nele, né? Pega na costela dele, mas ele continua lá. Aí ele morde a perna dela e arranca um pedaço, então aí a coisa ficou um pouco pior. E aí ela começa a bater mais forte e a porta tá batendo, sei lá, na cabeça dele. Aí é uma cena bem violenta. Mas aí chega uma hora que o Cujo desiste, sai. Aí ele deita ali, acho que ela tá vendo ali do lado do carro na frente, não entende bem onde ele tá. E ele tá ali ofegante e tal, e ela fica, mas por que essa desgraça não morreu? Sinceramente, eu sou muito defensora dos animais em qualquer história, tá? Nunca o cachorro pode morrer, mas assim, tá meio complicado defender isso aqui. Então aqui a gente vê a Charity que liga, como prometeu pro filho, liga pra casa do vizinho pra falar com ele, pra ver se o Joe combinou com ele de levar comida pro Cujo, qualquer coisa assim. Mas quem atende é a mulher do vizinho, que não é lá uma pessoa muito confiável, né? A Charity já, assim, pensa que essa vizinha é super fofoqueira, então se ela falar que ela tá fora e não sabe o que que o Joe tá fazendo, a fofoqueira já vai espalhar pra cidade inteira, ai, um caos. Ela inventa uma história lá, mas a pessoa é super confusa, ela não sabe as datas direito, então a Charity já imagina que o Joe não falou com o vizinho pra dar comida pro Cujo ou qualquer coisa assim. Então, assim, nada feito. E ela diz que vai tentar de novo no outro dia, e até acho que tem uma parte aqui que ela fala assim: eu vou resolver isso, seja ligando pro vizinho ou voltando pra casa mesmo pra resolver essa história, ver como o Cujo tá, enfim, né? Porque ela já imagina que o Joe foi viajar. No caso, não foi, né? Mas eram os planos iniciais dele. E a gente volta pro Vic. O Vic e o Roger estão no hotel lá de Boston, resolvendo os BOs da empresa. Mas o Vic, na parte anterior, até ligou pra casa e ninguém atendeu, claro. Mas ele não se preocupou tanto por conta do horário ali, que eles poderiam ter ido comer fora, sei lá. Só que ele liga mais algumas vezes pra casa, 10 da noite, 11 horas, meia-noite, ninguém atende. Ele começa a ficar muito preocupado, muito noiado. E aí tem até o momento que ele pensa que a dona pode ter fugido com o Steve Camp. Não.
ou que algo de ruim tenha acontecido com eles, né. Então, aí esse pressentimento dele fica crescente. E com isso, com essa preocupação toda, o Roger fala: "Meu, então liga pra polícia, que daí alguém vai lá verificar se eles estão em casa ou se alguma coisa aconteceu". Então a gente volta aqui pra dona e para o Ted. A dona tá é uma parte não muito longa, mas em que a dona tá super divagando e pensando sobre ter pego raiva e morrer se a raiva não for tratada, né, porque um cachorro afetado pela doença mordeu ela, então tecnicamente transmitiu pra ela o vírus da raiva e ela fica nessa de: "Quanto tempo eu tenho?". E aí, então, naquela noite mesmo, o policial vai até a casa deles, a pedido do Vic, e ele entra na casa e ele vê toda aquela destruição que o Steve Camp fez. Ele até imagina que a dona e o Ted possam estar mortos no andar de cima, mas não, ele vê só o presentinho que o Steve deixou no quarto. Então, a polícia liga de volta pro Victor para contar o que aconteceu, como que eles viram a casa que tá toda depredada. E ele na hora já conecta os pontos e fala que foi o Steve. Eles até mencionam uma coisa da carta, que a letra parece ser a mesma de um bilhete que o Steve deixou na casa lá, com a carta que o Vic tinha recebido antes e jogou fora, enfim. Então eles já sabem que é o Steve Camp. A dona e o Ted não foram encontrados, né, a gente sabe onde eles estão, mas esse pessoal aqui não sabe, bem que a polícia poderia descobrir de uma vez e resgatar os 2, mas tá. E então o Vic decide ir embora, voltar, alugar um carro e voltar, enquanto o Roger vai ficar para tentar resolver o problema aí da empresa e salvar o futuro deles, digamos assim. E essa parte termina sem grandes emoções, com a Charity contemplando aí a diferença da vida dela, da irmã, da sorte que a irmã dela teve, né, com quem casou, e a Charity não. E por conta de comentários que o Brett fez aí ao longo da viagem deles, em que claramente a irmã tem mais dinheiro, né, que ela, né, que a família. Mas é isso, acaba sem muita graça nessa parte aí, mas eu estou louca pra saber quando alguém vai conectar os pontos que a dona e o Ted estão na desgraça da fazenda do mecânico. Pois tá demorando muito, tá que as coisas estão se desenrolando só agora. Então, a gente tem ainda mais 2 partes de história mesmo e depois é a entrevista com o King do final do livro. Então, em mais que umas 60 páginas, 60 e poucas, a gente vai finalmente descobrir o que acontece. Eu já imagino qual vai ser o destino do Cujo, né, do cachorro, mas quero saber como isso tudo vai acontecer, se mais alguém vai sair machucado nessa história ou não. E tô louca pra saber o que vocês estão achando também. Me deixem aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.